A paz do Senhor, meus irmãos, obrigado por você estar aí. Aqui é da Igreja Assembleia de Deus em Jacinópolis, estado de Rondônia. Neste momento, queremos fazer uma oração por você, pois somente Deus tem o poder de transformar a sua vida e a vida da sua família. Neste momento, nós oramos a Deus, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença neste lugar. Senhor, abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada ouvinte que está nessa transmissão, Senhor. Obrigado, Senhor, a cada um que está ali do outro lado, pois Tu és bom, Tu és poderoso, infinita de misericórdia. Neste momento iremos estudar um pouquinho da Tua palavra. Venha abrir a nossa mente, venha abrir a mente, Senhor, de cada aluno, Senhor, que adentrar, Senhor, a este canal. Muito obrigado, Senhor. Meu querido amigo, meu querido irmão, estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus em Jacinópolis, estado de Rondônia. Neste momento nós estamos com transmissão ao vivo através do Facebook e através também do nosso canal do YouTube da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jacinópolis. Acesse lá o nosso canal do YouTube. E com isso, nosso pastor presidente aqui da Igreja Assembleia de Deus em Jacinópolis é o nosso pastor Antônio Marcos da Rosa. Nosso pastor está muito feliz por você estar aí conosco na nossa transmissão ao vivo. E com isso nós iremos aprender hoje um pouquinho da nossa palavra da igreja, na nossa lição bíblica, a igreja eleita. Nós iremos no segundo trimestre de 2020, a igreja eleita. Nós já estudamos a primeira lição, vamos para a nossa segunda lição. Nossa segunda lição, 12 de abril de 2020. Muito obrigado por você estar aí do outro lado. Você do Facebook e você do canal da Igreja Assembleia de Deus de Jacinópolis, lá do YouTube. Muito obrigado por você estar aí pela sua companhia. Segunda lição de 2020. Nossa lição diz assim: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Essa é a nossa lição, no nosso assunto da lição, a soberania das bênçãos espirituais em Cristo. Será que Cristo, ele consegue bênçãos espirituais? Será? Iremos aprender hoje se Cristo, ele nos concede bênçãos espirituais para nós cristãos. Abra comigo a sua lição. Abra aí a sua lição no nosso textuário, que está a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Pega aí a sua lição. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Que diz assim: bendito Deus Pai, bendito Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Apóstolo Paulo aqui está falando que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós iremos aprender hoje um pouquinho sobre essas bênçãos. Que bênçãos são essas? Será que Deus realmente nos concede essas bênçãos espirituais? Iremos aprender hoje um pouquinho. A nossa verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo.
desfrutarmos das bênçãos espirituais, pois somente Deus tem o poder de nos dar bênçãos espirituais, pois Ele é o único que nos dá essas bênçãos. E uma das bênçãos é a moradas celestiais, lá nas mansões celestiais. A nossa leitura em classe, pega aí a sua Bíblia, vamos para a nossa leitura em classe, que ela está registrada em Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4, e vamos para o versículo 9 até o versículo 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e o 4. Depois vamos para o capítulo 9 e vamos para o versículo 9 e o versículo 14. Diz assim: todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Vamos para o versículo 11, que diz assim: nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro geramos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui nós estamos no nossa leitura em classe. Meu querido irmão, meu querido irmão, nós estamos também no nosso canal lá no YouTube, nosso querido irmão aí do Facebook. Nós estamos lá no nosso canal do YouTube, Igreja Assembleia de Deus de Jacinópolis. Acesse lá, se inscreva, vou dar o link para nós. Vamos para a nossa introdução. Nossa introdução diz assim: lição de número 2, a igreja. Nesta lição vamos abordar a grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, desde a eternidade, e aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Deus, ele tem planos, projetos para a humanidade. Para você, meu querido irmão, meu querido amigo, Deus tem bênçãos para você. Então, nós temos aí 3 subtópicos. Primeiro ponto: a nova posição em Cristo.
Quando a pessoa recebe Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, ele recebe uma posição totalmente diferente na vida pessoal dele, e ele também recebe uma vida diferente na sociedade. Essa é a mudança que Deus faz na vida do ser humano. Primeiro, dentro dele. Depois, na vida social, na vida familiar dele. Meu querido amigo, meu querido irmão, você que está aí do outro lado, a situação da sua vida, a situação da sua família. A nova posição em Cristo. No passado estava perdido e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. O ser humano, Adão, quando caiu lá no jardim do Éden, ele perdeu a comunhão com Deus. Mas através do único e suficiente Salvador Jesus Cristo das nossas vidas, Deus nos concede novamente o privilégio da salvação, o privilégio da morada celestial, pois somente Cristo Jesus nos dá essa garantia de morada celestial, pois sem Ele, nenhum ser humano iria chegar ao céu, pois foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para morrer por mim e por você e pela humanidade. E Ele nos concedeu, outorgou em Cristo, outorgou é o que? Concedeu em Cristo o privilégio da salvação. Pois somente Cristo nos dá o privilégio de morar no céu. E únicas pessoas que irão morar no céu são aquelas pessoas que receberam Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não existe outro caminho se não for Jesus Cristo. Tópico 1. Doxologia. O que significa doxologia? Doxa significa glória. Logia significa palavra. Então, o que significa o que é essa palavra doxologia? Doxologia significa Deus seja louvado. Após expor os versículos da abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Ou bendito significa digno de louvor. Será que você é capaz de dizer nesta manhã para Deus que Deus é bendito, digno de louvor, digno de toda a honra, de toda a glória, digno de toda a adoração em seu nome? Você é capaz de fazer isso? O apóstolo Paulo, o apóstolo, dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso atributo ao Eterno e em suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Ei, meu querido, ei, minha querida, você que está aí do outro lado, aí no seu sofá, quem sabe aí sentado aí na sua cadeira, quem sabe aí deitado na sua rede, não importa onde você esteja, se você está aí no nosso canal da igreja no Facebook, ou você está aí no nosso canal do YouTube da Igreja Assembleia de Deus em Jacinópolis, não importa, Deus concede aos homens bênçãos espirituais. Somente Ele que através de Jesus Cristo nos concede bênçãos espirituais para com os homens, para mim e para você.
Quais são essas bênçãos espirituais que Ele nos concede? Iremos ver que bênçãos são essas. Aqui nós temos aqui no tópico 2, bênçãos espirituais. Agora nós iremos entrar no tópico 2, e é onde ele vai falar sobre as bênçãos que Deus nos concede a todo filho que é nascido da água. Nossa lição. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aí do outro lado, no nosso canal do Facebook e no nosso canal do YouTube da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jacinópolis. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. E isto é do reino espiritual. Ei, escute só. Olha só que interessante. Essas bênçãos espirituais não é daqui da terra. Aqui da terra, a Bíblia diz que o sol nasce para todos aqui na terra. Deus não concede ao ser humano somente bênçãos materiais. Deus pode dar bênçãos materiais para o ser humano? Pode. Deus pode dar bênçãos, riquezas materiais para o ser humano? Pode. Mas uma das maiores bênçãos que Ele nos dá é as bênçãos espirituais. Pois somente Ele nos dá bênçãos espirituais. Não é da terra, mas sim lá do céu. São essas bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais, elas nos concedem, que está lá em Efésios, capítulo 1. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e até o versículo 14. São essas bênçãos espirituais. A primeira bênção espiritual que Deus concede aos seus filhos é: Deus nos elegeu para sermos santos. Santo não é você fazer uma estátua e se ajoelhar diante dela. Santo não é isso. Mas o que significa ser santo? Santo é a pessoa ser separada. Separada de onde? Separada do mundo. Separada do pecado. Separada de tudo aquilo que desagrada a Deus. Santo é isso. Santo não é você fazer uma estátua e se ajoelhar diante dela. Não, santo não é isso. Mas Deus nos elegeu. Deus nos escolheu para sermos santos. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém, absolutamente ninguém, verá a Deus. Nos fez agradáveis para si. Por que Deus nos fez agradável para Ele? Quando nós vivíamos no mundo de pecado, nós fedia diante de Deus. Esse fedor era por causa do pecado, chegava diante de Deus. Mas quando nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, a partir dali, Ele nos lava pelo seu sangue. Ele nos lava e derrama seu sangue sobre nós. É por isso que Ele nos elegeu para sermos santos. E também nos fez agradáveis para si. Agradável através do seu sangue, do Cordeiro Imaculado derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. E também quais são essas bênçãos espirituais? Ele nos predestinou para sermos filhos. Antes de nós recebermos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós não éramos filhos de Deus. Nós não era filho. Nós era criatura de Deus.
pois Deus fez todo ser humano. Mas quando nós recebemos a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, nós se tornamos filhos de Deus através de doação, através de Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado. Aquele Cordeiro que não tinha pecado. E também quais são essas bênçãos espirituais? Remiu-nos pelo seu lá em João diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de quê? Livre da garra de Satanás, livre de todo aquilo que te aprisiona. Outra bênção que Deus nos concedeu foi, nos selou com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. E meu querido amigo, meu querido irmão, que está aí do outro lado aí no canal, na nossa página do Facebook, aí também meu querido irmão, meu querido amigo, que está aí no YouTube, no canal da nossa igreja, no YouTube, da igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele nos selou algo selado, pois sem ele, o ser humano não chega ao céu. Até somente através do Espírito Santo, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, para nos dar a salvação ao céu. Quem vai nos levar até o céu é o Espírito Santo de Deus, que nos vai levar até as mansões celestiais. Essas bênçãos nos conduz a exclamar como Paulo: bendito seja Deus, bendito seja Deus, pois somente Ele é bendito, somente Ele é toda honra e toda glória para o seu nome. Tópico 3. A nossa condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, como já foi explicado anteriormente sobre as bênçãos. Que bênçãos são essas? E a partir da sua pessoa, da obra realizadora no Calvário, relaciona-se ainda com a nossa experiência, com a nossa conversão a Ele. Vamos ver o que em 2 Coríntios fala sobre este versículo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 5. Capítulo 5, versículo 17. Diz assim: relaciona-se ainda a nossa experiência de conversão a Ele. O versículo de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é novo na sua vida, meu querido. Tudo é novo. Porque a Bíblia diz que nós iremos viver em novidade de vida. É novidade de vida. Tudo é novo na sua vida. E é conferida somente para quem está em Cristo. Nova criatura é.
passa de ser criatura, passa a ser filho adotado através de Jesus Cristo. Pois o pecado não reina mais na sua vida. Vamos para o tópico 2 da nossa lição. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Cristocêntrica significa que Cristo é o centro, é o meio da nossa vida. Está no meio. Cristocêntrica é isso. Existem muitas igrejas por aí que são cristocêntricas. Que Cristo é o meio. Será que Cristo está sendo o meio na sua vida? Será que Cristo está sendo o centro da sua vida? Será que Cristo está sendo isso na sua vida? Embora o pecado tenha entrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados, na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Ei, meu querido amigo, meu querido irmão, Deus, quando Ele fez o mundo, quando Deus fez o ser humano, Ele já sabia que o ser humano iria pecar. Ele já sabia pela sua onisciência. Mas Ele também já fez o plano da salvação desde a criação do Éden. Desde a criação do mundo. Esse plano da criação, Ele restaura. E Ele também, através de Cristo Jesus, nos concede novamente a comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. Ele nos concede esta comunhão com Deus. Tópico 1. A revelação do ministério. Aqui nós iremos ver aqui lá no meio desse texto, diz assim: essa verdade diz respeito aos decreto eterno de Deus. Planejará com sua soberania e vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Ei, meu querido irmão, meu querido amigo, você aí do Facebook, você aí do YouTube, você sabia que o desejo de Deus é salvar você? Você sabia que a maior vontade de Deus é salvar a humanidade? A vontade de Deus é salvar o ser humano e levar todos para os céus. Levar todos para as mansões celestiais. Pois somente Ele tem esse poder de fazer isto. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino e faz convergir em Cristo todas as coisas. E isso inclui tudo o que foi criado por Deus, para Cristo e o que submete em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estão submissos à autoridade e soberania de Deus. Ei, meu querido amigo, meu querido irmão, você aí no Facebook, você aí no YouTube, Deus tem todo o poder na sua mão. Ele domina a humanidade. Ele domina o universo. Ele domina os céus. Ele domina a terra. Ele domina a sua vida. Ele domina a sua vida. Pois sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. A dispensação ou a administração humana será a plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempo, não é cronos. Sabe o que significa essa palavra cronos? Cronos significa o tempo do ser humano. Cronos significa
agora, não é no tempo de ontem, nem no tempo de agora, é no tempo do ser humano. Quantas coisas nós queríamos de Deus para hoje, mas Deus só vai nos conceder daqui mais alguns dias, quando nós estamos preparados para receber. Aqui também nós temos outra palavra, kairos. Essa palavra kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o seu domínio de Cristo. O tempo Cronos e o tempo Kairos são diferentes. O tempo Cronos é o nosso tempo, não é o tempo de Deus, infinito, aonde o ser humano só chega aqui no tempo Kairos em duas situações. Ou quando ele morre, o crente morre e vai para o céu, ele entra no tempo Kairos, no tempo de Deus. Ou quando ele for arrebatado com Cristo nas nuvens, aí ele vai sair do tempo Cronos e vai entrar no tempo Kairos de Deus. Mas o ser humano normal, ele não consegue entrar no tempo Kairos. Mas Deus, pelo seu poder infinito, aqui está o tempo Cronos e aqui está o tempo Kairos. Deus sai daqui do seu tempo Kairos e entra no tempo Cronos do homem para cumprir as promessas de Deus. Ele promete aqui no tempo Kairos. E amanhã essas promessas se cumprem aqui no tempo Cronos na vida do ser humano. Ei, meu querido, quem sabe Deus, você está aí, recebeu uma promessa de Deus e você acha que está demorando muito tempo. Mas saiba, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Saiba que o tempo Kairos está chegando no seu tempo Cronos. Saiba que o tempo de Deus está chegando ao seu tempo, para Deus cumprir as promessas que Ele te prometeu na sua vida e na vida da sua família. Não desista, caminhe, erga a cabeça, não desista. Fique no tempo, espere o tempo Kairos, o tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós. Indica que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Não importa se a pessoa é judeu ou a pessoa é gentil. Não importa o credo religioso. Mas se a pessoa aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, ele recebe, ele tem, ele é herdeiro da promessa de Deus. Qual é a promessa que Deus nos prometeu? A promessa que Deus nos prometeu foi a morada celestiais. Pois sem essa morada celestiais, nós não temos nada. Tópico 3. O Espírito Santo penhou na nossa herança. O que significa penhor na nossa herança? Penhor
significa algo, é uma garantia que nós temos diante de Deus. É uma garantia aonde eu e você temos a garantia de Deus. Se essa garantia, eu e você não temos essa garantia. Pois sem essa garantia, o ser humano não consegue entrar no céu. Sem essa garantia, sem esse penhor, sem essa garantia, nem eu e nem você, ser humano nenhum, vai chegar lá no trono de glória. Ser humano nenhum chega lá. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. Através do Espírito Santo de Deus, Ele nos garante. Através do Espírito Santo de Deus, Ele nos dá, Ele desempenha um papel muito importante em nós diante de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia! É somente Ele. É somente Ele. É somente Ele. É somente Jesus, é somente o Espírito Santo de Deus a nossa garantia. É somente o Espírito Santo de Deus que nos garante essa garantia. É somente Ele. É Ele. O selo do Espírito Santo. Quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão. Quando a pessoa aceita Cristo, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Ela penetra na divisão da alma, ela penetra na divisão do espírito, ela penetra na divisão da alma e da medula. Somente a palavra de Deus tem o poder de entrar lá. Somente. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, através do Evangelho de Cristo Jesus, e quando a pessoa recebe Jesus através da fé em Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele sela esse crente. Ele tem um selo. Que selo é esse? É o Espírito Santo de Deus. Aonde esse selo o diabo não toca. Quem tem esse selo de Deus, o diabo não derrota. Quem tem esse selo de Deus, o Satanás foge dele. Porque esse selo de Deus é o Espírito da verdade. É o Espírito Consolador que Jesus Cristo nos prometeu antes de chegar ao céu, que iria enviar um Consolador que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa garantia. O Espírito Santo de Deus está na minha vida e está na sua vida. Tópico 2. O penhor da nossa herança. O termo grego,
Arrabon pode ser traduzido como depósito, pode ser traduzido como penhor. Arrabon significa isso. É uma garantia, primeira parcela. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida em Cristo Jesus. Quem tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Somente através do Espírito de Deus nós temos essa garantia. Aleluia! Somente através dele. E isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Ei, escute só. Isso aqui é muito interessante que ele falar agora. Existem muitas pessoas por aí que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. E isto é uma ilusão. Quem é salvo, a pessoa pode perder a salvação. O salvo, ele pode perder a salvação se ele não cuidar. Se ele se envolver com as práticas dos pecados. Ele pode perder a salvação. Tome cuidado. Se você está pensando que você é salvo, salvo para sempre. Tome cuidado. Porque a qualquer momento você pode perder a sua salvação. A nossa salvação eu comparo como uma planta. Uma planta, quem gosta de planta, tem que ter muito zelo com a planta. Tem que ter muito cuidado com a planta. A planta você tem que regar. Você não pode colocar muita água, senão ela morre. Você também não pode deixar ela sem água, porque ela morre. Então a planta ela tem a quantidade exata de água. E além disso, em vez em quando você tem que pegar aquela planta, tirar aquelas folhas velhas. Porque vai vir um renovo das folhas novas. Assim é a vida do crente, não é diferente. Nós somos uma planta. A Bíblia diz que nós somos uma árvore plantada em cima do ribeiro, que no momento certo dará o seu fruto na estação certa. A Bíblia nos compara com uma planta. Se nós receber muita água, nós morremos. Se faltar água, nós morremos. Então nós temos a quantidade exata de água. Essa água é Jesus Cristo. Desculpem. Essa água é Jesus Cristo, o único que pode nos dar essa água. Então, meu querido, cuide da sua salvação. Se preocupe com a sua salvação, pois você pode perder a sua salvação. Cuide dela. Cuide da sua salvação. Da mesma forma que você cuida dos seus olhos. Da mesma forma que você cuida da sua planta aí na sua casa. Cuide da sua salvação. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanece fiel. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas você tem que ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. O único que pode nos dar a coroa da vida é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, e morreu por mim e por você. Somente Ele tem esse poder de nos dar a coroa da vida. A nossa conclusão, nós estamos indo para o nosso encerramento da nossa lição. Nossa conclusão diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus.
por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos estará plenamente executado. Que esse é o tempo Kairos. O tempo Kairos de Deus. O tempo Kairos de Deus vai chegar na sua vida. O tempo Kairos, ou esse tempo Kairos, é o tempo de Deus. No momento certo, as coisas irão acontecer. E meu querido amigo, meu querido irmão que está aí do outro lado, não fique triste com a situação que nós estamos enfrentando no nosso estado. Não fique triste, mas no momento certo, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, as coisas irão se resolver. No Kairos de Deus. Mas tome cuidado com a sua salvação. Busque a Deus onde você está. Você e sua família. Busque a Deus. Pois somente Ele, o seu penhor, que é o Espírito Santo de Deus, vai nos guardar de todos os males que acontecem por aí. Que Deus em Cristo vos abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão. Que Deus vos guarde. Que a bênção de Deus esteja no seu lar. Que a bênção de Deus esteja diante da sua família. Aí você está. Estou aqui na Igreja Assembleia de Deus em Jacinópolis. E você está aí no seu lar. No conforto do seu lar. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Queremos fazer uma oração por você e pela sua família aí do outro lado. Você aí do nosso canal aí no Facebook. E você aí no nosso canal aí do YouTube. Muito obrigado por você aí estar junto conosco. Iremos orar para te abençoar você e sua família. Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por este momento abençoador que tu tens nos concedido neste dia. Pai querido, hoje, Senhor, o Brasil celebra, Senhor, a tua morte e a tua ressurreição. Pai Celestial, meu eterno e querido Deus, obrigado por ter enviado teu Filho aqui, Senhor, na terra, para morrer por nós e para nos dar o direito da salvação, o direito da morada no céu. Muito obrigado, meu eterno Deus, pois tu és bom, tu és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo esse selo especial, que é o selo do Espírito Santo, tem selado os teus filhos, Senhor querido, para o último dia. Deus, fica conosco, Senhor, decorrer desse dia. Livra-nos, Senhor, de todo perigo, de todo mal. Guarda, Senhor, a cada um, Senhor querido, do outro lado. Guarda, Senhor, e livra de todo mal. Assim, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu querido amigo, meu querido irmão aí do Facebook. Muito obrigado você, meu querido irmão, aí do YouTube, do nosso canal YouTube. Nós estamos ao vivo em 2 canais, no Facebook e no YouTube. Fique com Deus, que Deus te guarde, que Deus te abençoe.